Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 1. Nós vamos meditar juntos aqui em alguns versículos. Atos, no capítulo 1, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando lemos todo este capítulo, este versículo nos salta aos nossos olhos. Mas antes, no verso 4, você pode observar comigo que Jesus diz: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, o qual disse: a mim ouvistes. No último capítulo de Lucas, se eu não me engano é o capítulo 24, Jesus, ele orienta os seus discípulos antes de sua ascensão, dizendo para que eles permanecessem na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, eu quero aqui observar alguns passos da nossa vida, desde o dia em que Ele nos chamou. E eu quero meditar junto com vocês aquilo que Deus fez na sua vida, que fez na minha vida. Deus, Ele nos chamou para uma grande obra. O propósito da sua existência foi elaborado, foi escrito por Deus. Ele te criou, Ele te permitiu vir a este mundo, para cumprir na sua vida um grande e glorioso propósito, um plano na sua vida. Quando Deus te chamou, Ele já sabia de todas as coisas, porque Ele é onisciente. E Ele disse: vinde a mim, todos que estáis o quê? Cansados e oprimidos. Mateus 11, 28, um dos versículos mais usados no evangelismo. Vinde a mim, alguns, não, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E no mesmo versículo ele continua dizendo: e aprendei de mim. Então o primeiro encontro que temos com Deus é este encontro maravilhoso que é da conversão, em que nós estamos caminhando em uma direção, estamos caminhando para a perdição, estamos caminhando para o abismo, e encontramos a Jesus, o Senhor e Salvador. Então nós nos convertemos, nós mudamos a rota deste caminho e vamos para um caminho oposto, um caminho contrário. Mas este caminho é um caminho que leva à vida, não um caminho que leva à perdição. Andávamos em trevas, mas agora andamos na luz, amém? Pois somos filhos da luz. Ele nos chamou: vinde a mim. E nós nos achegamos a Ele, todos sujos, cansados, oprimidos, maltrapilhos, alguns mais sujos, outros menos sujos, mas todos caminhando para a perdição, cansados. A Bíblia diz que aqueles que não têm Deus caminham em trevas, na escuridão, tropeçam e caem, e nem sabem aonde tropeçam. Mas nós andamos na luz, e tudo para nós é nítido, é claro, porque Deus, Ele nos orienta em tudo o que vamos fazer. Ao homem que teme ao Senhor, Ele nos orienta no caminho em que devemos escolher, diz o salmista. Deus, Ele nos chama, Ele nos tira do lamaçal, do charco de lodo, e saímos então todos sujos, e com o tempo Ele vai nos lavando, nos reconstruindo, edificando em nós uma morada. Então Ele vem com o seu sangue carmesim e nos lava de todo o seu pecado, de todo o nosso pecado. Então nós nos convertemos e instantaneamente o Espírito de Deus, Ele faz esta gloriosa obra no nosso ser, e a conversão, ela vem de dentro para fora. Nós nos tornamos em Cristo
novas criaturas. Eu sei que aqui todos um dia Deus chamou, e um dia nós falamos: eis-me aqui, Senhor. E após este dia glorioso, após o dia da conversão, este dia tão maravilhoso, aí então começamos a dar os nossos primeiros passos na fé, e começamos assim ter experiências com Deus. Participamos de muitas coisas na igreja, passamos por todas as fases, até o batismo, e aí passamos a entender o plano de Deus, o propósito de Deus da nossa existência. E assim os anos vão se passando, e nós então passamos a caminhar no segundo plano de Deus, que é o plano da preparação, o plano em que Deus, Ele nos ensina, Ele caminha ao nosso lado, Ele nos mostra muitas coisas que naquele momento da conversão nós não entendemos, mas na caminhada nós vamos então assim o conhecendo mais e mais, aprendendo a falar com Ele, a ser ouvido dEle, e estar com Ele, sentir a presença dEle. Existe um momento da preparação. Quando observamos a vida dos discípulos, nós observamos o chamado de Jesus. Ele vai passando e chamando, e Ele chama, e Ele desafia os seus discípulos a seguir a Ele, e seguir de forma literal, deixando tudo o que eles estavam fazendo, até mesmo suas famílias, seus familiares, e algumas palavras que Jesus diz a eles confrontando a renúncia, para que eles pudessem deixar tudo e seguir a Ele. E assim eles o fizeram. E no decorrer da sua caminhada, Jesus foi ensinando, Jesus foi mostrando aos seus discípulos o sentido da vida, e mostrando o sentido da vida pessoal de cada um deles. O sentido da vida de vocês está aqui, em me servir. E eles pareciam que às vezes entendiam, e outras vezes pareciam que não estavam entendendo nada. E alguns, infelizmente depois, mas tudo dentro de um propósito, entenderam após a sua ressurreição o sentido do seu propósito. Pedro é um exemplo claro. Quando observamos a vida de Pedro, nós vemos que Pedro, ele seguia a Jesus, ele entendia que Jesus era o Cristo, e ele seguia Jesus, mas ele seguia Jesus de uma maneira equivocada, de uma maneira totalmente errada. Ele seguia Jesus de longe. Ele foi chamado, Jesus o chamou, e ele entendeu tudo o que Jesus queria para a vida dele, e ele era um dos que defendia o mestre, a unha e dente, e ele, sempre que era confrontado, ele mostrava a sua disposição em servir até o fim ao mestre, e ele não sabia o que estava falando, e Jesus: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. Pedro seguia a Jesus de longe. E quando observamos na igreja, nós vemos pessoas assim, pessoas que entendem que Jesus é o único caminho, que Jesus é a única verdade e a vida, pessoas que entendem que não existe outro caminho, sabe que o único caminho, não tem como fugir disso, é Jesus, mas relutam em não seguir Jesus de perto, acompanham Jesus, mas de longe, querem servir Jesus, mas de forma a não estar ao lado dele, caminhando com ele, porque algumas coisas, algumas exigências que a Bíblia nos traz quanto ao serviço, ao servir a Jesus, porque aqueles que querem servir a Cristo padecerão perseguição, e muitos não querem passar perseguição e começam a caminhar com uma certa distância. Alguns estão alguns passos atrás, outros alguns metros, alguns quilômetros atrás. Alguns observam Jesus de longe e pensam: eu quero ir de longe para ver o que vai acontecer, até onde vai chegar. E seguir a Jesus não é assim.
Seguir Jesus é andar com Ele, é estar com Ele, é se relacionar com Ele em todos os momentos da nossa vida, é ter uma íntima comunhão com Ele. Existe um momento em que Ele nos prepara, o momento do ensino, da aprendizagem, e nós estamos passando sim por este momento, em que estamos aprendendo dele. Nós somos eternos aprendizes. Alguém que pensa que sabe tudo, na verdade não sabe nada. Então nós temos que colocar nesta condição de aprendiz. Senhor, eu quero aprender mais e mais. Só que este tempo não é o tempo eterno das nossas vidas, de permanecer, de ficar parado. Existe o tempo da preparação, como houve aqui na vida dos discípulos, nos versículos em que nós lemos: permanecei, ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. No momento do aprendizado, no momento da preparação, existem experiências com Deus. Deus, Ele se revela a nós de maneira gloriosa, e esses momentos devem ser registrados em nossas vidas como este aprendizado que vai nos servir para o longo da caminhada. E nós lemos aqui no verso 8: mas recebereis poder. Há um momento em que Deus nos reveste de poder, de autoridade, e nos capacita para ficar parados? Não, para irmos por todo o mundo e pregar o Evangelho para toda criatura. Então primeiro Jesus chama: vinde a mim. Após esse chamado Ele diz: permanecei, como alguns versículos: permanecei no meu ensino, permanecei em Jerusalém, fique quietinhos, absorva, aprenda. Mas existe um momento até que Ele te chama, e você deve ouvir este chamado: ide por todo o mundo. E se eu perguntar aqui para os irmãos que o vaso, ele tem que ser cheio, eu tenho certeza que muitos vamos dizer amém, amém? Mas o vaso não tem que ser apenas cheio. O vaso, ele deve ser transbordante. O vaso, ele deve transbordar. Ele não deve ficar apenas cheio. Ele tem que receber, é como uma fonte inesgotável. À medida em que recebemos, vamos passando, e assim vamos sendo renovados e renovando a outras pessoas. Primeiro Ele chama, e Ele prepara, e depois Ele envia. Este é o plano de Deus para a sua vida. Este é o propósito de Deus para a sua vida. Eu não sei qual fase da sua vida você está passando neste momento. Talvez você tenha alguns meses ou alguns anos de conversão. Talvez você está neste momento de aprender do Senhor. Mas saiba, não fique eternamente neste tempo só recebendo, porque se você não transmitir o que você recebe, Deus não vai te acrescentar mais. Eu vi um exemplo de um grande pastor, um pastor missionário, lá em Toronto, no Canadá. Ele escreveu vários livros sobre missões, e ele fala em um dos seus livros sobre a distribuição dos pães no dia da multiplicação. O nome daquele pastor é Oswald Smith, um pastor que tem uma igreja no Canadá. Ainda existe essa igreja com 300 membros, e 300 membros na igreja local, e 300 missionários em todo o mundo, espalhado por todo o mundo, porque ele pregava missões, vivia missões, cumpria o chamado do Senhor. E ele falava então sobre, na distribuição dos pães, que Jesus, ele organizou, aquelas pessoas que estavam sedentas e famintas, e ele pediu para que eles sentassem em uma relva em fileiras, e os discípulos, assim como diáconos, começaram a distribuir os pães.
E ele traz alguns questionamentos nesta passagem, eu nunca tinha observado como ele observou. Será que os da última fila não iria reclamar se os discípulos servissem os da primeira, segunda, terceira e quarta fileira e esperassem a primeira, segunda e a terceira, quarta fileira se alimentarem dos pães e dos peixes, e após eles terminarem a primeira refeição, eles servissem novamente a segunda refeição? E os do fundo, será que não reclamariam? Ou não levantariam a mão dizendo: ei, estou aqui, não vai chegar aqui o pão e o peixe? Tenho certeza que muitos iriam reclamar, ou iam desfalecer, ou até mesmo morrer, porque os discípulos só iriam servir os da primeira fileira. E isso acontece na igreja hoje. Nós estamos nos alimentando, nós estamos recebendo muito, e não estamos transmitindo quase nada. E os da última fileira, os que estão longe, os que estão em um lugar longínquo, que não estão sendo alcançados por estes benefícios que temos, estão clamando: quando é que vai chegar alguém aqui com pão e com peixe? Ou seja, Jesus chamou a todos, como nós vimos: vinde a mim, quem? Todos que estáis cansados e oprimidos. Eu vi um pastor falar uma frase que me marcou muito, e sempre que eu vou ministrar, eu lembro e falo: você quer aprender? Estude, leia, busque, ore, busque recursos para o teu aprendizado, isso vai te acrescentar. Você quer aprender? Estude. Você quer aprender ainda mais? Comece a ensinar. Aí você vai ver se você não vai aprender mais ainda. Porque, pastores, quando você tenta ensinar alguma coisa que você não sabe de verdade, você vai cair em maus lençóis. Para você ensinar, você precisa estar seguro do que você diz. E quando você começa a ensinar, você vai ver que você não sabe nada, e que você tem que buscar muito mais. E todas as vezes que nós ousamos ensinar alguém, nós pensamos: Senhor, eu preciso aprender mais, porque na próxima vez eles vão estar mais preparados do que desta vez. Então o professor, ele vai buscar outros recursos e aprender mais. É uma fonte insaciável, inesgotável, a fonte que vem de Deus, amém? É preciso ensinar, irmãos. É preciso transbordar o vaso, não apenas encher, é preciso transbordar. Nós precisamos ir por todo o mundo. E muitas pessoas têm uma visão equivocada em relação ao ID de Jesus. Mas pastor, eu não fui chamado para ir às nações. Talvez você ainda não foi ou não entendeu direito. Mas Deus tem um grande chamado na sua vida, que alcançará aquele que está longe. Tenha certeza disso. E existiu uma palavra que correu aí no meio dos cristãos, da igreja nesses últimos anos, que é a palavra secular, E esta palavra sempre me incomodou. E eu fui até os dicionários procurar a etimologia desta palavra, e eu vi que o sentido desta palavra, ela não se aplica no nosso meio. Porque quando nós usamos esta palavra secular, nós estamos falando daquilo que é mundano, profano. E muitos cristãos usam esta palavra como se tivesse uma vida na igreja e depois uma vida secular. Isso é totalmente errado. Aqui na minha vida secular, o que ele quer dizer com isso? Que no meu trabalho, na minha escola é outra coisa, na igreja eu sou outra coisa, na minha escola e no meu trabalho é uma vida secular. Errado, irmãos. Quando estudamos a palavra de Deus em Gênesis e Apocalipse, nós vemos que entre o povo de Israel, Deus era o Deus do plantio, do cultivo e da colheita. Havia festas
para o plantio, havia festas para o cultivo, havia festas para a colheita. Ou seja, Deus era o Deus de todos os momentos da história do seu povo. Ou seja, Deus é o Deus que está aqui presente. E Deus é o mesmo Deus que estará presente comigo ao caminhar pela rua, ao estar trabalhando, porque eu não sirvo ao homem, eu não sirvo a um patrão que não seja o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Talvez você é submisso a um encarregado, a um teu patrão, mas você deve servir o teu patrão com dignidade, entendendo que você serve a ele, mas em primeiro lugar, você serve a Deus. E podemos ver na carta às igrejas que ao servo deve servir ao seu Senhor, como que ao Senhor, ou seja, Deus é dono de todas as coisas, nós temos que servir a Deus. Muitos jovens quando chegam na universidade ficam perdidos, porque a maioria das teorias é baseado no evolucionismo, e caem em choque com a palavra de Deus, e pensam que aquilo é uma vida secular, e que aquilo não se aplica ao Evangelho. Pelo contrário, irmãos, a ciência é dádiva de Deus, e todo estudante deve ver Deus atuando dentro da ciência, ou seja, usar os recursos que o homem descobre através da ciência para glorificar a Deus, para ver a mão de Deus, para ver tudo que Deus criou e que deu condições ao homem entender. Ou seja, nós devemos glorificar a Deus lá na escola, no meio daquelas pessoas que não acreditam em Deus. Nós temos que procurar a Deus e ver as manifestações de Deus na vida do ser humano, porque Deus está em todos os lugares. Ou seja, eu não tenho uma vida secular, todas as coisas são feitas por Ele e para Ele. Para Ele seja toda a honra e toda a glória. Ou seja, a minha vida é um todo, é completa. Eu não sou um aqui e outro lá. A minha vida é totalmente voltada a Deus. O meu trabalho é para Deus, o meu estudo é para Deus, a minha convivência familiar é para Deus. Aí então o meu lar vai ser um pedacinho do céu. O meu trabalho será um pedacinho do céu, a minha escola também, todos os lugares também, porque em tudo eu glorifico a Deus e eu sirvo a Deus. Isso é, irmãos, o ID do Senhor. Quando entendemos isso, nós vamos ser luz lá onde estamos, vamos refletir a glória de Deus para quem estiver ao nosso lado. Há uma história que os pastores contam, que uma criança chegou para o pastor e disse: pastor, eu quero morar aqui na igreja. E o pastor: mas por que, meu filho, que você quer morar aqui na igreja? Ah, porque aqui na igreja é uma bênção. Meu pai chama minha mãe de amorzinho, né, de meu bem, e minha mãe chama meu pai de meu amor, né, de meu bem. Porque lá em casa é Satanás, é demônio. Ô seu diabo, faz isso para mim, Satanás. Ou seja, entregou o que acontece lá em casa. Aqui na casa de Deus é uma coisa, lá é outra coisa. Não, irmãos, temos que entender que aquele que nos chamou, Ele nos prepara e nos envia para todos os lugares. E a luz que brilha perto, ela vai brilhar também longe, e Deus manifestará a sua glória através das nossas vidas, porque primeiro Ele começa a obra em nós, para depois cumprir esta obra através de nós. Amém? Então, quando eu vou me referir a alguma coisa, eu vou falar, são coisas secundárias. Por quê? Porque existem as prioridades. Então tem coisas que se colocam em segundo plano. E assim nós vamos colocando alguns limites na nossa vida, dando importância a algumas coisas que exigem mais importância e outras não. Mas a nossa vida deve ser um todo para Deus. Amém? Você deve servir a Deus em todos os momentos, em todos os lugares, porque a palavra nos dá aqui uma promessa.
recebereis poder, ou seja, sejais revestidos de poder. Quando nós participamos de cultos de avivamento, de enchimento de poder, quando buscamos a glória de Deus, nós temos que entender que esta glória, os dons, a manifestação de Deus, não é só para agora. Isto vai abranger um todo, ou seja, vai refletir ao sairmos da igreja. E quando nós recebemos tudo isso, não é para ficar só naquilo, é para fazer algo, fazer diferença lá fora. Quem busca os dons espirituais deve entender que deve exercer o dom espiritual. Ou seja, você tem um dom e você quer ter mais dons espirituais, você deve exercer primeiro aquilo que Deus te deu. E assim Ele vai te acrescentando mais e mais, e enriquecendo a sua vida. E por quê? A palavra de Deus nos garante: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E olha só o propósito: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e em Samaria, até os confins da terra. Deus tem um grande propósito para realizar na sua vida, mas todo cristão deve entender estes passos. Talvez a sua vida está parada, estagnada, porque talvez você não tenha entendido o real propósito da sua vida. Talvez você está parado na fase do aprendizado. Você quer ficar aí sem fazer nada. Não vai existir nada novo na sua vida se você não obedecer o terceiro passo, que é o ides por todo mundo, dizendo: Senhor, eis aqui a minha vida. Irmãos, quando eu recebi do Senhor um chamado de Deus e disse sim ao Senhor, eu vi muitas coisas acontecerem quando eu me dispus a ir para o campo missionário. E eu vi, a mão de Deus em muitos lugares aonde passei. Coisas que não aconteciam na igreja em que eu era pastor, eu vi acontecer no campo missionário. Porque em Marcos, no capítulo 16, no verso 15, ele fala estas coisas que vão acontecer. Ou seja, para aqueles que obedecem o ide do Senhor, vão poder desfrutar das manifestações gloriosas de Deus. Isto acompanha aqueles que obedecem. E estes sinais vão se cumprir na vida daqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor. Um dia estávamos viajando para Angola, e foi uma viagem muito conturbada, O voo saiu atrasado. Víamos que no voo, era uma época de carnaval, havia uma caravana de mulheres para levar o carnaval para Angola. Mulheres com roupas impróprias subiram no avião, chamavam a atenção de muita gente, porque naquele voo elas iam em uma coletiva para pular carnaval lá em Angola. E aquilo já trouxe um peso espiritual muito grande, E também havia um time de futebol neste voo, e tinha lá os jogadores e o técnico, e todo o time naquele país vai com um feiticeiro, Alguém que comanda o time espiritualmente, ou seja, fazem a proteção do time, Então aonde o time vai jogar, vai este feiticeiro junto. E ele estava com um bastão, com um crânio na ponta desse bastão, e era engraçado que quando ele andava e caminhava e batia, uma fumaça saía dos olhos e da boca daquele crânio, aquela caveira, E eu falei para o meu amigo: meu Deus, aonde nós estamos? E aqueles jogadores sentaram de um lado, umas mulheres de outro lado, e aquele homem com aquele bastão também. Sabíamos que era um feiticeiro, E fomos então em direção a Angola. Antes de sairmos do Brasil, o avião estava passando por um lugar onde é comum a turbulência, mas naquele voo eu não sei por que o piloto não avisou que haveria de passar por alguma turbulência.
né, mais ou menos por cima de Angra dos Reis, um lugar muito montanhoso. E de repente as luzes se apagaram, perdemos a noção do chão, do teto, houve um caos naquele avião, né? O avião começou a balançar, a sacudir, né? Perdemos a noção da onde estávamos, as luzes se apagaram, os maleiros caíram, as malas caíram em cima das pessoas, houve um pânico, um horror geral naquele voo, né? Pessoas vomitaram, defecaram, ficaram em trânsito, e eu não sei quanto tempo durou, foi rápido essa turbulência, né? Mas logo que passou, estava um caos dentro daquele avião, né? Todo mundo em pânico, outras pessoas paralisadas, outras agonizando como que fosse morrer. Talvez você já ouviu algum grito de pânico de alguma pessoa que vai morrer, né? Ouvíamos esses clamores, esses gritos de pessoas gritando como se ia morrer, né? Mas estávamos seguros, eu e o pastor Anacleto, um ao lado do outro, seguramos ali bem firme. Quando passou, né, nós vimos que o avião ele retomou, como andamos em uma montanha russa, que o avião fica bem inclinado, então eu entendi que estava a cair, né, porque ele começou a pegar altitude e sentimos como se ele, né, estivesse tomando novamente a altitude, até voltar em um lugar tranquilo, né. Mas enquanto tudo isso aconteceu, houve um pânico geral. Depois que tudo isso passou, o piloto recomendou a todas as pessoas que estavam bem para cuidar das pessoas que estavam em estado de choque, né? E havia médicos, enfermeiros, e ele pediu auxílio de pastores, pessoas que estavam no voo. E nós tivemos, irmãos, o privilégio de pregar cadeira por cadeira para aquelas mulheres, né, que estavam indo pular carnaval, para aqueles jogadores que estavam indo jogar futebol, para aquele feiticeiro, para outras pessoas que estavam em estado de choque. Algumas pessoas nós massageávamos os braços para que soltasse daquele transe e retomasse a consciência, e fizemos o apelo. Eu não me lembro para quantas pessoas fizemos o apelo de aceitar a Jesus, mas eu me lembro que na primeira classe fomos até lá e falamos abertamente sobre Jesus e a sua salvação, e pessoas se renderam a Jesus, irmãos, chorando, né? E aquele voo marcou a nossa vida, e eu pude ver que Deus é glorificado na vida daquele que diz: eis-me aqui, Senhor. E quando chegou lá no país, a notícia correu, né, a toda aquela região, né, e eu vi que o nome do Senhor foi glorificado, né, e eu me lembro que pessoas que relutavam em entender alguma coisa, via que não tinha outro propósito, outra solução, né, e ouvíamos comentários que havia pastores no avião que trouxe salvação a toda aquela tripulação, e ficamos felizes, né? E eu me lembro que nesta viagem, né, Deus operou maravilhosamente na vida de muitas pessoas, né? E eu vi que a luta espiritual estava muito grande, estava muito acirrada, e às vezes, pastores, nós não observamos isso na prática aqui, mas quando nós saímos lá fora, nós podemos ver que há pessoas que estavam sedentas pelo Evangelho. Aí eu me pergunto, se isso não tivesse acontecido, jamais íamos ter acesso às pessoas que tivemos acesso, né? E muitas pessoas, irmãos, se renderam a Jesus naquele voo. Eu não sei se estão firmes, mas o nosso papel é anunciar o Evangelho, o nosso papel é pregar o Evangelho, e é para isso que Deus te chamou. Se coloque em pé nesta noite, vamos orar ao Senhor. Deus, Ele te chamou para uma grande obra, e Ele diz que a árvore que não dá fruto, ela será arrancada. Então nós somos árvores frutíferas, amém? Você que ainda não se dispôs a esse chamado,
à pregação do Evangelho, a viver de uma forma total para Deus. Senhor, tudo que eu tenho é seu, o meu carro é seu, é para serviço teu, é para a tua obra. E sabe esse teu carro? Ele vai se transformar em um carro mais novo. Ou se você pôr este teu carro mais novo em um outro carro, de repente você vai ter uma frota. E Deus assim vai te acrescentando mais e mais, se você tiver um propósito de usar tudo que você tem, todos os seus recursos, para a seara do Senhor. Porque os campos estão clamando, os trigos já estão brancos, a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Ore comigo nesta noite. Nosso Deus, nosso Pai, te bendizemos pela tua palavra, Pai. Nos ajude, Senhor, a cumprir o teu chamado. Nos ajude, ó Deus, a entender o propósito da nossa existência e nos render aos teus pés e dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, eu quero te servir. Meu Deus, tome a vida de cada jovem, de cada pessoa que está aqui, Senhor, e cumpra o teu propósito, Senhor, e cumpra o teu querer, ó Pai, para que milagres aconteçam, para que curas, para que maravilhas possam acontecer na vida de todas as pessoas que estão me ouvindo aqui nesta noite. Meu Deus, venha cumprir em nossas vidas o teu plano, o teu propósito, e que isso gere salvação, e que se isso, Senhor, gere salvação a todos aqueles que ainda não ouviram a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Venha, Senhor, nos dar uma direção, venha, Senhor, nos impulsionar a esta direção. Toma as nossas vidas, Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.